Olá, as boas-vindas a você. Este é o podcast Radar Direitos Humanos, um podcast do Departamento de Advocacy da Diocese Anglicana de Brasília, Igreja Episcopal Anglicana do Brasil. Olá pessoal, me chamo Rodrigues Piuca, sou clérigo da Diocese Anglicana de Brasília e falo em nome do Departamento de Advocacy da nossa Diocese. Dou as boas-vindas a todas e a todos vocês para o nosso episódio do podcast Radar Direitos Humanos, onde teremos a oportunidade de aprender um pouco mais e de conversar a respeito das relações entre a nossa Igreja Episcopal Anglicana do Brasil e os direitos humanos. Bandeira, é por amor a essa pátria Brasil que a gente segue em fileira. É por amor a essa E hoje, sobre Brasil, o tema conflitos no campo histórico de luta e resistência, eu tenho a satisfação de conversar com o Antônio Canduto. O Antônio é escritor, ele é um membro histórico da Comissão Pastoral da Terra e é também um defensor de direitos humanos. Ele chegou a Araguaia em 1971 como padre incorporado à equipe pastoral da Prelazia de São Félix, coordenada pelo bispo Pedro Casadáliga, em tempos severos e sangrentos de repressão da ditadura militar. Antônio, é uma alegria, uma honra ter você aqui conosco no Radar Direitos Humanos. Eu que me sinto muito satisfeito de poder participar desse espaço, porque é um momento de a gente partilhar um bocado das coisas que acontecem em Brasil lá fora e que muita gente nem presta atenção, nem se dá conta. Também hoje, com tanta informação que chega, é difícil até a gente saber selecionar aquilo que vale a pena a gente ver, né? É verdade. Antônio, então nos conta um pouco da tua experiência de chegar ao Araguaia em 1971, na condição de padre, né, e na equipe pastoral da Prelazia de São Félix, em um período tão turbulento da história do Brasil. Como é que foi? Eu fui para lá não para ficar, eu fui para visitar uns professores que eram do grupo que morava comigo em Campinas, em São Paulo. Eu tinha ido em 70 visitar, em 71 eu voltei para visitá-los, né? E naquela oportunidade, o irmão Manuel Luzon, que tinha chegado com Pedro lá pro Araguaia, era irmão leigo, ele fez um curso de teologia e ia ser ordenado padre. E Dom Tomás, que foi para ordenar esse irmão como padre, né? E Pedro, naquele momento, tinha recebido do Vaticano a nomeação para ser bispo lá da Prelazia de São Félix, que tinha sido criada em 69 e instalada em 70. E Pedro já tinha redigido uma carta dizendo que renunciava, que não aceitava essa nomeação. Então, no dia seguinte da ordenação, Dom Tomás convocou toda a equipe pastoral que estava lá, em São Félix do Araguaia, para discutir essa situação, né? E nessa situação se decidiu que Pedro deveria aceitar a nomeação, né? Eu não participei da reunião porque eu era só um visitante, né? Mas então, naquele dia, foi a decisão de Pedro de aceitar ser bispo, dia 8 de agosto de 71. E ele faleceu exatamente no dia 8 de agosto de 2020, né?
uma data que coincide, né? E aí eu fiquei lá uns dias e, conversando com Pedro, eu disse, você teria que aproveitar a ordenação episcopal para contar para o mundo como é que é a situação por aqui. Ele falou, é isso que eu vou fazer. Então, eu falei, se você quiser, eu fico para te ajudar. E fiquei. Fui procurar os documentos que fazem parte da segunda parte da Carta Pastoral de Pedro, uma igreja da Amazônia em conflito com o latifúndio e a marginalização social. Recolhi esses documentos, organizei, né, que eram documentos que comprovavam as denúncias que eram feitas dentro da Carta Pastoral. Né? Então, a minha chegada foi assim. Eu não fui para ficar, mas acabei ficando. E já no dia seguinte fui incorporado à equipe totalmente e fui para Santa Terezinha, onde havia um conflito muito sério, e o padre Francisco Jantel era o padre de lá. Um dia de 3 de março de 72, houve um tiroteio dos poceiros com a polícia e jagunços da Codeara, e o padre Jantel foi contar a versão do lado dos poceiros. E Pedro me pediu para eu ir para Santa Terezinha, ficar uns 4, 5 dias enquanto o padre voltava. Acontece que ele começou a ser perseguido, depois foi condenado e eu acabei ficando lá 13 anos seguidos, né? Então foi assim a minha chegada lá em São Félix, minha incorporação à equipe pastoral. E lá, sobretudo Santa Terezinha, era o foco de conflitos muito sérios, né? Desde 67, o padre Jantel enfrentava a poderosa Companhia de Desenvolvimento do Araguaia, Codeara, né? Que era do Banco de Crédito Nacional. Então, aí o enfrentamento foi muito sério. E nesses 13 anos que você esteve lá, Antônio, tu pode compartilhar alguma das principais experiências e desafios que você enfrentou durante esse período de defesa dos direitos humanos e luta pelos direitos dos camponeses lá no Araguaia? Ixi, em 72 foi um ano totalmente cheio de situações de conflito, porque eu cheguei, o conflito tinha sido no dia 3 de março, eu cheguei lá em dia 4. Dia 5 de março, chegou um avião da FAB com o secretário de Segurança, capitães e 40 soldados que chegaram em Santa Terezinha para prender os poceiros que estiveram presentes atuando naquele conflito. Aí, no dia 6, chegou mais um avião da FAB, né, com mais 40 soldados, e foram procurar ver se prendiam os poceiros, só que os poceiros estavam escondidos na mata e a polícia não tinha coragem de entrar na mata, né, porque os poceiros conheciam a mata e a polícia não conhecia, né? Então, aí foi esse ano, né, o primeiro momento. Depois, em junho, teve uma operação ACISO, Ação Cívico-Social, do Exército, Marinha e Aeronáutica, lá em Santa Terezinha, né, dizendo que estavam lá para prestar atendimento, levaram médico, dentista e tal, mas eles foram lá fazer um rastreamento de toda aquela região, né, para descobrir os focos de subversão. Né. Aí, em outubro, uma nova operação ACISO, né? E nessa segunda operação, adivinha quem chegou lá em Santa Terezinha, um povoadozinho de umas 2.000 pessoas, perdido lá no sertão, na beira do Araguaia? O comandante do 2º Exército, Humberto de Souza e Melo,
o comandante da 9ª Região Militar, que tinha sede em Campo Grande, General Almeida, o General Jansen, que era o comandante do quartel de Corumbá, e mais um general, me parece, né? A grande cúpula do Exército lá em Santa Terezinha. Eles não diziam, mas praticamente toda essa movimentação é para dar apoio à grande fazenda, porque, né, a fazenda estava lá para cumprir o desejo do governo militar, que era ocupar a Amazônia, né? E um fato muito interessante, me convidaram para eu ir no aeroporto receber esses generais. E eu falei, não dá para recusar, né? Então eu fui, né? E também estava lá um dos dirigentes da Codeara, da fazenda, né? E enquanto os generais iam descendo, esse diretor da fazenda ia dizendo: prazer em revê-lo, prazer em revê-lo, prazer em revê-lo. Quer dizer, era tudo já tudo articulado com a fazenda para tentar controlar a reação dos poceiros que procuravam garantir a sua terra, que estava sendo ocupada desde uns 50 anos atrás, e que a fazenda chegou e se declarou dona de tudo, inclusive do povoado. Tem documento em que eles dizem que a igreja e a casa ao lado da igreja estavam dentro da propriedade deles. E a igreja tinha sido inaugurada em 1932. E eles chegaram e compraram aquela terra em 67. Então, são uns absurdos assim, né? Foi um momento muito mais, vamos dizer, expressivo da minha presença naquele momento. Foi esse, eu acho, né? E, Antônio, e sobre a CPT, a Comissão Pastoral da Terra, durante todos esses anos de conflito no campo, qual é a importância, vamos começar dizendo, qual é a importância da CPT em prol dos direitos dos camponeses, e se tu pode citar alguns exemplos em que a CPT atuou de forma mais visível, assim, mais expressiva. Esse fato de Santa Terezinha e toda a postura da prelazia de São Félix estão praticamente na raiz da criação da CPT. Pedro já vinha pensando que era necessário haver uma articulação da Amazônia para enfrentar os grandes conflitos que apareciam contra os indígenas, contra os poceiros que havia, e explorando trabalhadores num regime praticamente igual ao trabalho escravo, né? Então, aí, em 75, então 3 anos depois dos conflitos de Santa Terezinha, teve aqui em Goiânia, em junho de 1975, o encontro dos bispos e prelados da Amazônia, onde se decidiu criar uma comissão que tentasse articular as igrejas nesse confronto com as grandes fazendas, com a opressão da ditadura, né? Então, isso em 75, eu estive presente, eu vim com Pedro, né? E participei das reuniões da criação da CPT durante o restante do ano de 75, e em dezembro de 75 já estava constituída a Comissão Pastoral da Terra, né? E durante todo esse tempo, a CPT foi uma porta-voz dos conflitos que existiram, que apipocavam o Brasil lá fora, né? E ao longo desses anos, nós vimos muitos conflitos, de fato, no campo, né?
Muitos conflitos. E na sua opinião, Antônio, quais são os fatores-chave que contribuíram para os conflitos no campo? O que faz nascer esses conflitos? E como é que as comunidades conseguem responder a esses ataques? A CPT foi criada, sobretudo, pelos conflitos que pipocavam na Amazônia, né? Contra roceiros, índios e com exploração de trabalho escravo. Mas, na medida, logo que a CPT foi criada, se viu, mas os conflitos existem em todos os lugares. Em todos os lugares existem pessoas lutando para garantir o seu direito à terra. Eram explorados como meeiros, como parceiros nas fazendas do Nordeste, por aí, em todo o canto. E por isso que a CPT, grupos da igreja se organizaram em diversos espaços, em muitos estados, logo para se organizar para acompanhar toda essa luta dos trabalhadores do campo. E uma das grandes intuições da CPT foi: não é a igreja que vai resolver, não é a igreja que vai encampar esses problemas. A igreja vai ajudar o pessoal a se organizar para que eles possam encontrar caminhos de luta para defender os seus direitos, para que eles possam exigir o respeito aos seus direitos. Quem é o protagonista de todos os problemas aí são os trabalhadores. Porque até uns anos atrás, em 1950, 60, a igreja estava muito preocupada com os conflitos no meio rural por causa do avanço do comunismo, né? Então, achava que a igreja tinha que estar presente para evitar que os comunistas assumissem. Qual que era o apelo? O apelo era para os fazendeiros tratar melhor os seus empregados, para os fazendeiros tentarem encontrar situações melhores para que eles pudessem ter uma vida um pouco mais decente, porque os agricultores viviam numa situação de miséria muito impressionante. Era esse o apelo. Com a criação da CPT, se mudou o foco. Quem tem que lutar pelos seus direitos são os trabalhadores. A CPT foi criada para ajudar os trabalhadores a se organizarem, a lutarem pelos seus direitos, para garantir que eles tenham a dignidade preservada. Então, por exemplo, o primeiro encontro de sem terra, de trabalhadores sem terra, quem organizou foi a CPT, em 1982, aqui em Goiânia. Tiveram presentes umas 60 pessoas de 16 estados, pessoas sem terra, para ver como é que os sem terra poderiam tentar se organizar para defender, para buscar o direito ao acesso à terra. Uma das decisões do encontro foi, daí 2 anos, se realizar um novo encontro. Mas, nesse meio, 2 anos depois, surge o MST, o Movimento dos Trabalhadores Sem Terra. O João Pedro Stedley, em 82, ele era agente de pastoral da CPT, na Secretaria Nacional da CPT aqui em Goiânia, e participando desses encontros
E ele, então, assumiu praticamente a liderança para tentar organizar o Sem Terra nesse grande movimento que é o MST. Né? Então, também a CPT ajudou a criar o grande movimento que é o MAB, Movimento dos Atingidos por Barragens, a partir dos atingidos por barragem lá de Itaipu. Né? Quem estava muito presente nessa articulação era um pastor luterano, Werner Fuchs. Né? Por isso que a CPT também já nasceu com um caráter ecumênico. Né? Nas primeiras coordenações criadas, o presidente era um bispo católico e o vice-presidente era um pastor luterano. Membros da igreja anglicana, da igreja metodista e tal, também passaram a fazer parte de toda essa organização da CPT. Né? Então, foi um movimento que é muito importante, né, para a gente poder conhecer todo esse espaço da luta pela terra. E hoje, Antônio, em 2024, quais são os principais desafios enfrentados pelas pessoas do campo para garantir seus direitos humanos, para garantir seus direitos territoriais? Quais são hoje? A CPT, em 1985, a partir de 85, passou a publicar todo ano os conflitos no campo, porque ela viu, existem tantos conflitos, é preciso a gente registrar para que o Brasil saiba. Então, a partir de 85, todo ano era publicado um relatório. E esse ano foi o 38º relatório referente aos conflitos de 2023. Né? Em 2023, o registro que foi divulgado agora na segunda-feira passada, dia 22, lá em Brasília, indicava que houve 2.203 conflitos no campo. É o número maior de conflitos já registrados pela CPT nesses 38 anos. Né? A gente pensava, bom, o governo Lula vai melhorar a situação. E aumentaram os conflitos em relação ao ano anterior, acho que é 8%, né? Mas é o maior número já registrado em todo esse período que a CPT vem registrando. Né? Por quê? Eu mesmo pensei, Lula, quando foi eleito pela primeira vez, né, ele assumiu em 2003, nesse ano, o número de assassinatos no campo foi um número elevadíssimo, 73. Né? A reação dos fazendeiros, a reação dos ruralistas era mostrar que eles têm força, têm poder e que não adianta querer o governo alterar isso. Né? Então, naquele momento, a manifestação foi através de assassinatos. Esse ano, o número de assassinatos, esse em 2023, foi menor do que 2022. Foi 31 assassinatos. Em 2022, tinham sido 47. Né? Diminuiu essa violência mais radical, mas aumentou o número de conflitos aí. Né? Também, por toda essa ação que o agronegócio e os ruralistas fazem, o número de ações de resistência
que a CPT registra são as ocupações que os movimentos sem terra fazem, os acampamentos, tem sido diminuindo gradativamente. Até neste 23, até houve um crescimento. Mas o grande problema, o pessoal faz toda uma campanha. Invasão não pode ter, tá? Acontece que a CPT tem registrado 359 invasões de terra feita pelos fazendeiros, pelos grileiros, pelos pistoleiros nesse Brasil afora. Que eles invadem territórios indígenas, invadem áreas de quilombolas, invadem áreas públicas, áreas de preservação. A invasão é deles, né? Eu até, no lançamento, um assessor lá, o Paulo Alentejeiro, dizia: nós temos que entrar na campanha Invasão Zero. A invasão é deles. Ou a ação dos sem terra, dos indígenas tentando recuperar um pouco do que foi perdido, e do sem terra buscando um assento no chão para que haja uma mudança nessa realidade que o Brasil vive hoje. Então, eu acho que uma grande bandeira seria essa: invasão zero. Não se pode invadir terra indígena, não se pode invadir terra quilombola, não se pode invadir terra pública, não se pode invadir áreas de preservação. Tem que se preservar tudo isso aí para que haja uma justiça e um pouco mais de paz nesse país. E olhando para o futuro, Antônio, quais são as suas aspirações e as suas esperanças para as comunidades rurais do Brasil? É muito difícil a gente pensar nisso, porque, por exemplo, o último censo nos diz que a população rural brasileira hoje está reduzida a 12%. Quando a CPT foi criada em 75, eu acho que a população rural, não sei se era 50 ou 40 e poucos por cento. Hoje está reduzida a 12%. Né? Aí, o agronegócio empurra cada vez mais os pequenos, o agricultor, para a cidade, para as favelas, né? Então, a gente vê ainda reação boa dos movimentos de luta pela terra, né? Esse ano mesmo, agora em julho, aí em Brasília, vai ter o 7º Congresso do MST. Eles pretendem colocar 20 mil pessoas nesse congresso, né? Vai ser uma tentativa de mostrar que a necessidade de haver uma reforma agrária profunda, verdadeira, popular, que garanta o alimento na mesa dos trabalhadores é mais do que necessário. Porque a gente vê cada ano crescer a área de plantação de soja, de milho, de algodão. A gente vê decrescer expressivamente as áreas de produção de arroz, de feijão, de mandioca. Hoje em dia, o Brasil é o grande exportador de alimentos, que é soja, milho, né? Mas está importando arroz, feijão, né? Como é que... Por isso, teria que se pensar uma radical mudança, né? E o que a gente vê hoje, e o que aí na Assembleia da CPT nessa semana se mostrou, é que o governo, cada vez mais encurralado, não tem força para enfrentar o agronegócio. Ainda mais, ele aposta no agronegócio porque o agronegócio traz dividendos
para o caixa do governo, né? Então, é muito difícil e cada vez mais os recursos destinados à agricultura familiar são cada vez menores. Então, é muito difícil, mesmo um governo que a gente esperava que viesse trazer uma mudança muito radical, ele está manietado pelo agronegócio aí. E ainda não só manietado, mas praticamente também apostando, né? E tentando dar um apoio para a agricultura familiar, que não se atreve a enfrentar profundamente para fazer novos assentamentos de trabalhadores. O governo Lula, o ano passado, não fez nenhum assentamento novo de sem-terra, né? Isso que é grave, né? E os recursos para fazer isso são muito poucos, né? Se por acaso ele decidir precisa fazer, não tem no orçamento, não tem recursos para isso, né? Então, e nós, com o Congresso que nós temos, não temos perspectiva nenhuma. Ou é necessário que haja uma grande mudança na cabeça do povo, porque não adianta eleger um presidente razoável, bom, com um Congresso que acaba tentando segurar tudo que for avanço e, sobretudo, provocando retrocessos impressionantes na estrutura agrária, né? Nós vemos cada vez mais os ruralistas dominando o Congresso e tentando fazer de tudo para impedir um avanço, né? Por exemplo, nesse lançamento dos conflitos no campo, lá em Brasília agora, uma menina do MST que falou, né, ela mostrou a CPI do MST, no ano passado, não chegou a conclusão nenhuma, não criminalizou o MST, mas ela cumpriu uma função muito importante, muito séria. Ela bloqueou as ações, tentou cada vez impedir que os movimentos sociais se manifestassem mais e as ações do governo. Então, ela acabou fazendo teve o sucesso nessa parte. E para a gente encaminhar a conclusão do nosso encontro hoje, Antônio, qual o papel que os jovens, as juventudes, podem assumir para continuar essa luta pelos direitos humanos e essa luta pela justiça no campo brasileiro? Que conselho você poderia dar para as nossas juventudes se engajarem nessa causa? Em muitos lugares e muitos assentamentos, a juventude se manifesta e tem espaço, né? Mas, no conjunto, a juventude acaba ficando muito esquecida, muito em uma situação inferior, né? Agora, seria interessante, o grande problema é tomar consciência dessa realidade absurda de desigualdade que o Brasil vive e tentar a gente conseguir que os jovens vejam muito claramente que toda essa campanha da mídia, do agronegócio, mostrando que eles são a salvação, eles são a destruição de povos indígenas, porque querem o fim dos povos indígenas, a destruição das comunidades tradicionais e, sobretudo, a destruição do planeta. Porque o número maior de
conflitos que atingiram pessoas em 2023, que a CPT registrou, é o número de pessoas atingidas pelos agrotóxicos, né? Então, que a juventude comece a perceber que teria que se pensar outro modelo de desenvolvimento que dê espaço para quem realmente precisa e que dê sustentação para aqueles que trabalham, né? Então, eu acho que seria ótimo que a juventude, de fato, se envolvesse nisso, né? Eu estou vendo agora, esses dias, lá nos Estados Unidos, os estudantes fazendo as grandes manifestações contra o genocídio dos palestinos, né? E a gente precisaria que aqui também essa nossa juventude toda se envolvesse seriamente para que um dia essa estrutura sobre a qual o Brasil está assentado se mudasse numa situação, uma estrutura um pouco mais humana, um pouco mais igual. Antônio, muito obrigado, em nome da Diocese Anglicana de Brasília, pela tua disponibilidade de conversar conosco sobre esse tema tão importante, os conflitos no campo e os direitos humanos. E com este agradecimento, eu te devolvo a palavra para tuas considerações finais. Eu agradeço muito essa oportunidade, né? A gente tem muito boa relação com a Igreja Anglicana, né? E espera cada vez mais que a Igreja Anglicana também se envolva nessa luta em defesa dos direitos dos trabalhadores do campo contra a violência. A CPT lançou uma campanha, junto com muitas outras entidades, né, de combate à violência no campo. E agora a CPT está lançando uma campanha, chega de escravidão, né? Porque esse ano também o número de pessoas resgatadas de trabalho escravo, 2.665, se não me engano, do trabalho rural, né? É o número maior desses últimos 10 anos, né? A Igreja Anglicana se envolva também nisso, que ela, de fato, esteja muito presente nessa defesa dos direitos humanos, né? E nos direitos dos trabalhadores contra a violência no campo e contra todas as formas de escravidão que existem ainda nesse país. Mais uma vez, muito obrigado, Antônio. Que nós possamos continuar engajados e engajadas nessa luta, que é importante para todas nós, mesmo que não sejamos pessoas diretamente afetadas por não estarmos vivendo e experimentando a nossa história no campo desse nosso país, mas é uma questão que afeta a todas, porque temos o direito à alimentação envolvido, nós temos o direito à moradia, o direito ao trabalho, diversos aspectos que são fragilizados quando nós não reconhecemos a importância dos nossos irmãos e irmãs que vivem no campo poderem continuar o seu trabalho e a nos alimentar, não é? Então, eu te desejo muita saúde, muita paz, e a você que nos ouve, meu irmão, minha irmã, também desejo que fiquem em paz, que fiquem bem, e hoje eu tive a satisfação de conversar com Antônio Canuto. Até o nosso próximo episódio. Muito obrigado. Obrigado, Antônio. Obrigado a vocês. Muito bom, muito bom, muito bom. Esse é o nosso país, essa é a nossa bandeira. É por amor a essa pátria Brasil que a gente segue em fileira. É por amor a essa pátria Brasil que a gente E é isso por hoje, pessoal. Fiquemos na paz e até a semana que vem.
Este foi o podcast Radar Direitos Humanos, da Diocese Anglicana de Brasília, Igreja Episcopal Anglicana do Brasil. Produção e apresentação, Reverendo Rodrigo Spiuca. Edição do Reverendo Isaías Torquato e direção-geral do Bispo Maurício Andrade. Se você quiser entrar em contato conosco, você pode nos encontrar pelas mídias sociais, no Spotify, no Google Podcast e no agregador de podcast de sua preferência, e pela hashtag Radar Direitos Humanos. Até o nosso próximo encontro.